Lilian, agora eu quero conversar com você sobre um tema que me interessa muito, sobre o qual eu tenho algumas ideias. Imagino que você tenha menos ideias do que eu a esse respeito, porque se trata de Tenho futebol. Se com trata de certeza. futebol. Que é a coisa que é a seguinte, né? Só para contextualizar rapidamente para você, queria te ouvir a respeito. Uma coisa que sempre foi dita, que a superioridade do brasileiro jogando futebol tinha tudo a ver com a nossa miscigenação. Que nenhum outro povo do mundo era tão miscigenado como o Brasil, como o brasileiro, e, portanto, a gente, com mistura do sangue indígena com o sangue negro, com o sangue dos brancos, dos europeus e tal, a gente deu no Mané Garrincha, no Rei Pelé, nos Ronaldos, no Rivaldo, enfim. E que escolas que disputavam conosco, por exemplo, como a Argentina, não tinha este ingrediente da miscigenação com os povos africanos. E que os europeus, muito menos. Muito bem, o brasileiro continua a ser o brasileiro. Mas o europeu, cada vez mais, exatamente porque os colonizados começaram a voltar para a Europa. Hoje você tem uma seleção holandesa com 6 negros, você tem a seleção da Polônia com negros, a seleção francesa com maioria negra e por aí afora. Isso faz algum sentido quando você pensa no futebol como arte, de estabelecer diferenças? Olha, Juca, como você disse, você pode responder essa pergunta melhor. Eu vou me safar aqui pensando miscigenação. Tá. Vamos combinar que o mito da democracia racial, como diz o título, é uma das grandes narrativas fundadoras da nossa nacionalidade. Eu sempre me preocupo com o mito numa perspectiva, juro que não vou fazer momento cabeção, Claude Lévi-Strauss, né, um etnólogo que eu gosto muito, que mostra que os mitos, diferente do que diz a linguajar comum, não são mentira. Eles falam a verdade o tempo todo. E eles continuam a existir a partir do momento que a contradição continua vigente. Então, vamos combinar que nós tivemos várias fases desse mito da democracia racial. E o que basicamente diz a versão forte do mito, que é a versão do Gilberto Freire, que essa é uma sociedade extraordinariamente misturada. Todo mundo, mito fala, mas porém não fala tanto, porque essa é a ambiguidade do mito. Então, só é possível dizer que o Brasil é misturado porque o Brasil é também separado. Não há mistura sem separação. Então, a fórmula brasileira, não estou falando do futebol ainda, mas a fórmula brasileira da miscigenação é enaltecer a mistura e esquecer que a nossa mistura se faz com separação, com a manutenção da hierarquia. Basta, Juca, a gente ver o último resultado do IBGE. Você deve ter visto que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, não é? Agora, a gente Sim. vai olhar no qualitativo, a miscigenação é como? De homens brancos, homens, vamos misturar agora raça e gênero, com mulheres negras, e não o contrário. De novo, nós estamos falando de uma história antiga, né? E uma história aí bastante hierarquizada. Então, eu acho que a gente dizer que a valentia do futebol brasileiro tem a ver com uma índole é voltar à sua questão anterior. Ou seja, nós somos alguma coisa, nós somos o país do futebol. Isso foi bom para nós, Juca, nós temos o país do futebol e o país do samba, e, portanto, não um país que não era sério, o país das bananas também. Eu não sei te explicar o que faz do futebol, fez, né? Não faz mais tanto, do futebol brasileiro tão vitorioso. Quiçá porque o futebol sempre foi famoso no Brasil e as pessoas sempre praticaram. Quiçá porque o futebol não é um esporte caro e esse que é um país pobre pôde praticar essa modalidade esportiva e não pôde praticar outras, por exemplo, o tênis, por exemplo, não é? Então, acho que nós temos outros elementos sociais e culturais para explicar o futebol e não essa ideia de determinismo biológico. Eu tenho muito medo, Juca, de determinismo biológico, porque determinismo biológico deu na Segunda Guerra Mundial, deu nas políticas de eugenia. Então, a gente tem que ir muito leve com esse tipo de explicação, que é muito sedutora, porque parece tão objetiva, mas que na prática, para mim, não funciona, não.
Afinal, nós continuamos miscigenados, né? Então não precisávamos ficar tão inferiores como andamos, né, nas últimas Copas, né? Então, e aí tem uma outra contradição, né? Esta miscigenação era alguma coisa para estar mais que pacificada no país. E ao contrário, né? Nunca esteve pacificada. Nunca esteve. É. Nunca esteve por quê? Porque era a história de um lado só. Sempre foi uma história que o próprio Gilberto Freire, sempre foi uma história que tem o seu lado bom. Eu não sou contrária, com muita gente, a acabar com o Gilberto Freire, mas eu sou favorável a ler Gilberto Freire. Porque o Gilberto Freire é o primeiro a falar como a nossa mistura se fez a partir da subordinação dos outros povos. A nossa mistura se fez com a imposição da branquitude. Por isso que não há paz na ideia de mestiçagem, porque ela é supostamente apaziguadora, mas ela fala de um predomínio que é um predomínio simbólico, mas também pragmático, da branquitude, que é o tema do meu último livro, Imagens da Branquitude. Pois bem, eu vou fazer aqui uma recomendação, não apenas a você, que provavelmente conhece o que eu vou falar, mas principalmente para quem nos vê. Quem quiser se aprofundar sobre esta questão que envolve o futebol brasileiro, eu recomendo 3 livros. Um que talvez você não conheça, Lília, que é O Futebol como Linguagem, da mitologia à psicanálise, do psicanalista Davi Azubel Neto, da Funpec Editora. Este foi um analista de Ribeirão Preto que escreveu, é um livro belíssimo, que exatamente faz a intersecção dos mitos e do futebol. E outros 2 livros, ambos da Companhia das Letras, do Zé Miguel Wisnik, Veneno, Remédio, e do professor Hilário Franco Júnior, A Dança dos Deuses. São 3 livros absolutamente brilhantes para explicar o fenômeno do futebol no Brasil.